O capítulo que vamos estudar é Há muitas moradas na casa de meu pai, capítulo 3 do Evangelho. O trecho que ele retira, Kardec retira do Evangelho de João, diz assim: ó, não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se não fosse assim, eu já vou-lo teria dito, que vou preparar um lugar para vós. E se eu for e preparar um lugar para vós, venho novamente e vos tomarei para mim mesmo, a fim de que onde eu estiver, vós estejais também. Isso aqui está no Evangelho de João, tá? Bom, esse trecho, ele acontece assim, o momento está se aproximando é um momento decisivo da encarnação de Jesus. E é a última vez que aquele grupo de 13 se reúne. Essas palavras que João anotou aqui, elas são parte, um trecho de uma série de recomendações que Jesus dá nesse momento que eles estão reunidos, na última ceia. Isso aqui acontece na última ceia. Existem outras recomendações, como aquela do mandamento, o novo mandamento, que ele diz, que ele fala, amai uns aos outros como eu vos amei. Ou também quando ele fala da negação de Pedro, ou quando ele diz da situação de Judas, tudo acontece ali. E essa parte aqui do Há muitas moradas na casa de meu pai também está lá. Faz tudo parte do mesmo do mesmo número de temas e de assuntos que foram conversados naquela refeição. Bom, primeiro, uma coisa que eu queria começar, porque é assim que nós vamos terminar, é a questão do discípulo. Porque Jesus está reunido com os discípulos ali, né? A última ceia é um momento de intimidade entre eles. E o discípulo, ser discípulo, significa, assim, no contexto do Novo Testamento em geral, significa aquela pessoa que aceita os ensinamentos de uma outra pessoa. Esse é bem simples o conceito. Só que dentro do judaísmo, que é o contexto que Jesus está, dentro do judaísmo, o discípulo tem um outro significado, ou melhor, tem um significado mais amplo e até mais bonito. E é nesse significado, nesse contexto, que os discípulos todos e Jesus estão. Então vejam, todas as crianças, os homens, né, quer dizer, judeus, quando nascem, a partir dos 6 anos, eles começam a ser ensinados, começam a estudar a Torá, 6 anos. E então, dos 6 aos 10 anos, eles fazem essa iniciação. Quando eles completam 10 anos, já têm decorado todos os 5 livros de Moisés, o Pentateuco. Isso todos os meninos judeus. Aí acontece uma separação a partir dos 10 anos. Aqueles que se destacam podem continuar os seus estudos, ou os outros retornam para a casa da sua família, para aprender o ofício da família. Muito interessante isso na cultura. Então, a partir dos 10 anos, alguns seguem e outros voltam para casa. Quem já leu o livro Boa Nova, tem um trecho que Humberto de Campos escreve que eu acho que é sobre Jesus. E eu não sei se é no Jesus e o Precursor, que é Jesus João Batista que ele escreve, mas a história é assim, que Maria está preocupada com a situação do filho dela, porque ele já começa a se destacar, ele está naquela fase ali dos 10, 11, por ali 12 anos até, se eu não me engano, que é o que ele coloca lá. E ela fica preocupada porque ele já começa a se destacar, chamar a atenção pela sua sabedoria, claro, porque desde o início ele chama a atenção por quem ele é. E uma noite, ela, no seu quarto, conversando com José, troca essas confidências
abrindo o seu coração angustiado de mãe, porque está receosa com o futuro dele. Então ela tem essa ideia de matricular ele no templo, para que lá ele possa continuar os seus estudos. Porque é isso que acontece com a criança. Essa, a partir dos 10 anos, ele fica ligado a um mestre ou a um rabi e passa a aprender junto com ele. Então ele passa a ser discípulo daquele rabi. E aí ela está com essas dúvidas e tudo, está conversando com José à noite. Aí quando é no outro dia de manhã, Jesus, o adolescente, né, vai até ela e pergunta por que dos seus receios. Ela não sabe que ele está preparado, foi preparado pelo pai. E ela fica até espantada, porque como é que ele sabe dessas coisas que estavam conversando no quarto e tudo. E para demonstrar para ela que ele não precisa ir para o templo. Aí o que é que ele faz? Naquele mesmo dia, ele vai à oficina de José e diz Humberto de Campos assim, né? E se matricula como o seu aluno. É exatamente o que acontecia ali no contexto das crianças judias. Poderiam, a partir dos 10 anos, continuar os seus estudos religiosos, né, com um mestre e ser discípulo de um rabi, ou voltar para casa e aprender o ofício da família. E é isso que Jesus escolhe. Ele escolheu aprender a ser carpinteiro, junto com o seu pai José. Capítulo 2, a Betânia está falando no capítulo 2 do Boa Nova, eu acho que é Jesus e o Precursor, se eu não me engano, é o título do capítulo. Confirma se é isso aí, Betânia. Então é isso que acontece aqui, porque no contexto das crianças, mais uma vez, elas seguem a partir dos 10 anos para aprender agora diretamente com o rabi, ou então voltam para o ofício da família. É isso que Jesus faz nessa história que Humberto de Campos conta. E aí, para se ter uma ideia assim, do que é essa relação do discípulo e do rabi, né, do mestre, rabi é hebraico, significa mestre. Tem dizia-se assim, né, através de um ditado, à época, que o discípulo deveria seguir seu mestre bem de perto, a fim de que, ao final do dia, o discípulo deveria estar coberto com a poeira dos seus pés. Então, vejam, a Betânia confirmou que esse é o título, Jesus o Precursor. Vejam o significado que tem do discípulo e do mestre, a relação deles. Ou seja, o discípulo tem que estar tão próximo do mestre, segundo o ditado, que no final do dia ele tem que estar coberto com a poeira que foi levantada durante a caminhada. O que é que isso significa? Olha só agora. Observe atentamente. Ouça com atenção tudo o que o seu mestre diz. Não perca nenhum detalhe da vida do seu mestre, porque ele é o modelo do homem que você está se tornando. Isso, olha só, é o ensino dos judeus para os discípulos. Então ele fala, o mestre que você está seguindo é o modelo de homem que você está se tornando. Onde é que a gente já ouviu isso, de um mestre ser um modelo para o discípulo? No Livro dos Espíritos é a questão 625, que coloca, ele vem perguntando, né, Kardec vem perguntando se Deus já envia muitos mensageiros para a Terra para ajudar na elevação, no progresso e tal. Os Espíritos confirmam que sim, e aí depois nessa questão seguinte, a 625, ele fala, e qual foi o maior, então, que ele já enviou para servir de guia e modelo? E aí ele responde, Jesus. Ou algumas traduções, vede Jesus. É a mesma coisa que os Espíritos confirmam na codificação, que os rabis já falavam lá atrás, dentro dos ensinos judaicos. É o discípulo, a relação do discípulo e do mestre. Uma maneira da gente entender, melhor também, é que a ideia que se passava é que ao final da sua formação, o discípulo se tornaria aquela pessoa, aquele mestre, quando ele se retirasse, de maneira que não haveria interrupções
ou mudanças naquela escola de ensino, de tradição, de interpretação, isso, de interpretação. Um exemplo acessível que a gente tem, que é Emmanuel que descreve, é de Paulo de Tarso, de Saulo, a ocasião, que é o discípulo de Gamaliel. Então ele está aguardando Gamaliel sair para ele ocupar o seu lugar. Esse é o processo que acontece. Então Jesus, ele está com os discípulos dele, ele está falando isso para os seus discípulos. É importante ter isso em mente, porque faz toda a diferença quando nós entendemos depois os restantes dos ensinos que ele faz até o final. Isso acontece na última ceia, tá? Essa conversa que eles têm, que aqui acontece lá na última ceia. E quando essa última ceia, há ainda assim duas interpretações possíveis para quando isso acontece. Tradicionalmente, nós reconhecemos assim como a última ceia ocorrido na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite, né? Ou seja, a prisão é na madrugada e a crucificação é na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão e tal. Então, a última ceia é um dia antes, é na noite anterior à crucificação. Só que existe outra interpretação. Todas as duas têm fundamentos no próprio Evangelho e na cultura, que diz isso ter acontecido na quarta-feira, e não na quinta-feira, na quarta. Então a crucificação seria na quinta. Que fala de uma tradição galileana. Jesus e os discípulos eram galileus, né, do norte da Palestina, onde se fazia uma refeição, que era a refeição do jejum dos primogênitos. É a mesma que está prevista lá atrás no Êxodo, aquela refeição grande que Moisés fala, faça a refeição, e depois vão fugir, né? Vão sair. Então aquela refeição acontece na quarta-feira. E disse que Jesus, como Galileu, também os seus discípulos, praticaram essa refeição na quarta-feira. E também, aliado a isso, o fato de ele ter dito que ficaria 3 dias, conforme o sinal de Jonas, né? Ou seja, na quarta, então passa quinta para sexta, sexta para sábado e sábado para domingo, os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição. Aí dá certinho 3 dias, que o outro precisa fazer um esforço para ao terceiro dia e tal. Enfim, mas é só para a gente entender que há duas possibilidades desse, não é uma coisa fechada, assim, tá? Determinada. Há essas duas linhas de interpretação que têm fundamento na história e também na tradição. Mas isso acontece lá, na última ceia, essas palavras aqui. Pouco antes disso, dele falar dessa maneira, ele está começando a se despedir. Isso é uma coisa interessante de a gente observar. Ele está reunido com os seus discípulos na intimidade. Aquela é uma refeição de intimidade, um encontro íntimo. E ele usa uma expressão, está no livro de Lucas isso. Ele fala assim, referindo-se aos discípulos, ele chama filhinhos. Filhinhos. Isso está dentro do contexto assim é que no judaísmo, na cultura judaica, né, acontece assim, um pai, quando ele está prestes a morrer, ele reúne os filhos e começa a fazer recomendações. Então, quando Jesus trata os discípulos dessa maneira, ele está representando assim, porque ele está prevendo já que ele vai ser crucificado e começa a fazer recomendações. Então, esse tratamento que ele dá de intimidade refere-se a isso, que é aquele laço de família, de amor que ele está colocando, que ele sente em relação aos seus discípulos. Ali, ele então começa a falar do futuro, do que vai acontecer para frente. Claro que em muito é a vida espiritual que ele está falando, né? O tom espiritual nas suas palavras.
Só que não é nada, não tem nada determinado. O futuro que eu falo é dos discípulos, né? Porque ele começa a recomendar. Mas não tem nada determinado. Porque tudo o que vai acontecer dali para frente vai depender da ação de cada um deles. Vejam, não é um requisito definitivo ser discípulo de Jesus para alcançar a felicidade espiritual. Judas provou isso. Então ali naquele momento ele começa a recomendar e traçar o futuro, mas isso ia depender da ação de cada um. Por isso ele fala que vai preparar o lugar. É isso que ele quer dizer. A situação de cada um ainda não está definida. Qual vai ser a situação daqueles espíritos que são os seus discípulos? Não está definida, mas Jesus vai prepará-los. Então, a partir daquele momento, eles vão iniciar um trabalho verdadeiramente, agora liderados, né, por eles mesmos, para a divulgação do bem na terra, conforme Jesus também fez. Quer dizer, não é um requisito essencial. Não é porque eles eram discípulos que a situação estava garantida. Precisariam concretizar isso. E isso é que significa preparar o lugar de cada um. Simão Pedro seguiu seu caminho, João seguiu seu caminho, Bartolomeu e Filipe foram lá para a Ásia, para a Índia. Mateus foi para outro caminho. Se espalharam, cada um com o seu trabalho específico, cada um com a sua missão. E era nisso que Jesus ia preparando cada um. Isso quer dizer que é Ele que prepara. É Ele que prepara. Não só dos seus discípulos, mas conforme em alguma passagem ele já afirma que cuida de nós como se fôssemos ovelhas que o Pai confiou. Então traça um caminho para a felicidade de todos nós. Por isso que o Evangelho o Livro dos Espíritos começa a tocar no coração quando cita o nome de Jesus. E depois o Evangelho segundo o Espiritismo vai explorar isso assim com mais ênfase. A importância de vermos Jesus e o que Ele representa para as nossas vidas espirituais. Ali, os discípulos precisariam construir ainda a sua situação definitiva no espiritual, né? Vamos dizer assim, de felicidade, de paz, moradas elevadas, teriam que construir. E como iam fazer isso? Testemunhando, que é demonstrando, né? Compreensão, perdão, o amor que Jesus ensinou, a bondade e a misericórdia através das curas, através das pregações que acalmavam os corações dos perseguidos, dos presos, dos violentados. Esse era o trabalho. Precisava ainda ser construído. E Jesus preparou isso especificamente através da Casa do Caminho, aquele lar acolhedor na estrada de Jope, porque era naquele trabalho ali que cada um deles estaria construindo este estado de felicidade dentro de si. Quer dizer, Kardec fala isso, tá? Que a situação dos espíritos no mundo espiritual depende das conquistas morais que teve aqui na Terra. É isso que define. Então, a partir daquele momento que todos seguiam a Jesus, andavam atrás dele, perguntavam, ele instruía e tudo, terminaria. A partir daquela hora, cada um deveria construir mais efetivamente, liderando, lutando, chorando,
se sacrificando o seu descanso, os seus bens, para construir em si. Assim é então a nossa situação. O Cristo é que determina isso na nossa existência. Vejam, quando ele fala, a palavra que marca esse capítulo, né, é moradas, né, que ele fala. Quando Jesus usa essa palavra ali, naquele contexto, quando se fala assim, moradas e o Pai, se fala para um povo judeu ali, né, os discípulos todos eram judeus, há uma coisa que vem à mente deles, que é o Templo de Jerusalém. Que naquela cultura, Deus estava lá no templo, lá no monte. Existem muitas religiões hoje que incorporaram esse simbolismo e, por exemplo, vão ao monte para orar, porque a ideia naquele contexto era estar próximo de Deus. Então, o templo de Jerusalém, que é o templo de Salomão, era onde Deus estava. Então, era a casa de Deus. Há muitos religiosos hoje que falam isso, né? Ou quando vão a uma igreja, eu estou indo à casa de Deus, ou à casa do Pai. É o símbolo que, eu creio, é uma herança que vem do judaísmo. Então, naquele contexto, os judeus iam até o templo, subiam o monte, faziam a sua oferta, faziam as suas orações e etc., porque encontravam Deus lá. Então, quando ele fala morada e Pai, a que vem na mente o templo. Só que ele, vejam a beleza assim daquele educador, o primor, né, do pedagogo. Ele usa o que os discípulos já conhecem em relação à morada e insere no que ele já conhece, ele amplia assim, né? Então ele insere ali a componente espiritual. Então ele fala, há muitas moradas na casa de meu Pai. Só que até aquele momento não estaria tão bem compreendido, porque essa visão espiritual efetivamente da existência começaria em definitivo a partir da ressurreição. Então é isso que ele começa a falar. Ele incorpora aí o conteúdo espiritual na criação divina. E é por isso que os Espíritos, quando ele trata lá nesse capítulo, falam que a casa do Pai quer dizer, eles não falam nada disso, só falam, é o universo. A casa do Pai é o universo. Claro, para a gente hoje é compreensível, porque nós conhecemos a astronomia, sabemos de vários planetas e tal, mas naquele momento não tinha isso. Não sei nem se existia essa palavra universo. Ou cosmos, poderia dizer. Poderia. Mas ele incorpora, então, essa componente que é o espírito, que é a espiritual. Então, quando nesse capítulo do Evangelho eles comentam, falam por conta disso das diferentes moradas, ou seja, de vários mundos, e também de vários graus evolutivos, também nesse sentido e nesse sentido. A Betânia está fazendo uma pergunta aqui, é isso que eu vou falar agora, viu, Betânia? Eu vou preparar o lugar. Olha, ele é quem, como eu falei, é quem prepara os caminhos. Os caminhos. Imagina o seguinte, olha, para a gente ser feliz, eu vou botar só um exemplo, pois está lá no Sermão do Monte, tá? Feliz os pobres de espírito, a primeira bem-aventurança. Então, feliz é quem é humilde. Se você tem humildade, você é feliz. Quando você demonstra humildade em um determinado momento, naquele momento você sente a felicidade. Então, vamos imaginar essa situação. Jesus, Deus, estabeleceu como nosso destino a felicidade, que está na perfeição. Então, para isso, vamos deixar só esse exemplo, nós precisamos desenvolver a humildade. Então, o que é Jesus preparar o lugar? É o nosso planejamento
de experiências na encarnação que, para esse exemplo, vai nos facultar aprender a humildade no coração. Então isso é preparar o lugar, quer dizer, as experiências estão aí. Mas isso é o suficiente? Não. Embora o nosso destino já esteja definido, nós precisamos caminhar até lá. É a nossa parte. Então ele prepara e nós executamos. Então esse é o sentido de, podemos até dizer, o nosso planejamento reencarnatório. Essa é a preparação do nosso lugar. O lugar é o lugar da felicidade, é o da paz, é o da alegria, é o da tranquilidade da consciência. E tudo isso é construído aqui, na Terra, nas experiências que a encarnação nos proporciona, no círculo familiar, no ambiente profissional, na rua que nós vivemos, no país que escolhemos reencarnar, nas situações, nas circunstâncias que nos envolvem. Tudo isso é o nosso lugar sendo preparado. Mas assim como nós, os discípulos, né, assim como nós, tiveram que construir isso. A gente não ignora as lutas, as perseguições, os assassinatos que quase todos sofreram, exceto João, que desencarnou de causas naturais. Mas no sacrifício, na luta, vencendo aos próprios impulsos da inferioridade, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da cobiça. Então, isso é o nosso lugar sendo preparado. Veja, preparado. Mas a gente precisa ir até lá por nós mesmos. A nossa parte. Entendeu? A outra questão é que ele inicia falando, ele diz, não se perturbe o vosso coração. Né? Alguns dizem, não se turbe o vosso coração, também dá. Isso é uma expressão que ela está presente em várias passagens do Antigo Testamento. Não é uma coisa aleatória, assim, nova que ele está falando. Então, vejam, como os meninos, né, judeus, todos sabem a Torá, porque estudaram desde a infância, essas referências eles conseguem pegar, eles sabem assim, do que ele está falando. É fácil para eles entenderem. Então, quando ele fala assim, não se perturbe o vosso coração, tem um eco assim, em algumas passagens no Antigo Testamento. Por exemplo, quando eles vão entrar na Terra Prometida, quando estão sendo ameaçados por inimigos e tal. Então tem sempre uma mensagem assim, de exortação para que eles não se perturbem. Fiquem calmos. Aqui, no nosso tempo, a gente tem uma expressão dessa também. Diz assim, muita calma nessa hora. Augusto já falou até muita hora nessa calma para não ficar tão repetido. Tem esse sentido assim, de você se tranquilizar. Fica calmo, tranquilize-se. Aí diz por quê. É nesse momento, né, que ele fala isso, é porque ele já disse que ele vai ser crucificado, que ele vai ser humilhado, que os discípulos vão se dispersar. A ameaça já foi feita, né? Ele já disse o que vai acontecer. Então imagine você, vai todo alegre, seguindo, Jesus está curando, aquela alegria e tal. E de repente ele dá essas notícias, que a coisa vai ficar difícil dali, a partir daquele momento. Então é natural que eles se perturbassem, temessem, tudo. Ele fala, não se perturbe. Aí ele diz a coisa importantíssima aqui, crede em Deus e crede também em mim. É isso que ele fala. É o remédio para a ansiedade, para a desconfiança. O remédio para o temor é a confiança em Jesus. Ele disse aqui para os discípulos. Quantos aqui de nós, eu falo eu mesmo assim, mas vocês também já não viram isso? Que no momento de dificuldade, de incerteza, de ameaça, de temor, bastou a lembrança de Jesus, uma prece,
ou a afirmação da confiança em Deus para a coisa se tranquilizar. Quer dizer, o problema não some, mas você se controla. E dentro da sua normalidade, pode raciocinar, pode buscar as soluções e não se desesperar, que é se perder em si mesmo. E então ele já diz: crede em Deus, crede também em mim, não tenha medo. Ele bastou ali 3 dias, né? Foram só 3 dias para os discípulos entenderem a razão dele não estar com medo. Depois de 3 dias ele voltou. Não havia necessidade. Então os discípulos começaram a aprender ali o que é a confiança. E quando ele diz crede em Deus, crede também em mim, essa palavra, que é a mesma palavra que dá origem à fé, né? Ela é muito mais do que simplesmente acreditar, tá? Acreditar é uma parte da fé. Então, no sentido que ele coloca aqui, está estabelecido a relação de confiança. Então não é simplesmente eu acredito em Deus, mas é confiar nele. Então se a ameaça, por exemplo, a nossa saúde, a nossa própria vida, né? A própria encarnação, a nossa tranquilidade financeira ou outro revés da vida, qualquer que seja, que nos ameaça, crede em Deus, porque essa confiança nos coloca acima da situação. Quando nós tememos, quando nós experimentamos essa insegurança, é porque nós estamos nos prendendo na situação, confortável com aquela situação. Então, se perder aquilo ali, a gente também se perde. Quando ele fala da confiança, é para se colocar acima daquilo, naquele que determina todas as situações. Compreenderam a diferença? Então daí vem a tranquilidade que nós experimentamos. Isso é uma coisa que está acessível tranquilamente a qualquer um de nós, para entender o que significa esse crede em Deus e crede em mim. Muitos dos problemas, certamente eu posso dizer isso com tranquilidade aqui, muitos dos problemas que a gente já viveu se resolveram sem a nossa intervenção. Apesar do medo, apesar da ansiedade, se resolveram por si só. Então é como se fosse, simbolicamente, as mãos de Deus que nós depositamos a confiança resolvendo a situação. Não significa resolver a situação, colocar ao nosso gosto, mas ao que nos é necessário. E mesmo que seja algo que desagrade, no primeiro momento, é o bem maior. E como fruto dessa confiança vem então essa tranquilidade que ele exorta. Não se perturbe o coração, vocês fiquem tranquilos. Calmem, acalma. Em breve vocês vão entender do que eu estou falando. 3 dias depois, e depois mais um pouco, continuou então as suas lições acerca do que ele falava da vida espiritual. Assim, outro ponto é que essa eu até anotei aqui, que essa crença é aquela que está aliada à confiança, como eu falei, e à segurança total, visto que a verdadeira confiança só pode ser depositada em alguém que a gente acredita que tenha as qualidades e as capacidades que lhe são atribuídas. Então, se Jesus é aquele que nos prepara o caminho para a nossa felicidade, depositemos nele as circunstâncias da nossa vida. Há controles que não estão na nossa responsabilidade. E é para isso que precisamos da confiança. A confiança é filha da humildade. Aquela necessidade de tudo controlar é resultado do orgulho. Então, são essas coisas que vão acontecendo
as necessárias para o nosso crescimento. Esse é o nosso lugar sendo preparado. Quando se diz assim, quando se diz da confiança, como ele coloca aqui, vejam que a confiança, ela vai você confiar. A confiança não precisa do outro. Não precisa. Porque ela só depende de ti. Se alguém tem um histórico de mau comportamento, de quebra de promessa, de qualquer coisa assim, é natural que inspire uma reserva. Mas você confiar ou não depende do outro, só depende de ti. Então o que ele fala aqui é para que depositemos aquilo que só depende de nós nele mesmo. E em Deus acima de tudo. Ele fala primeiro Deus, depois nele. E a gente vê assim o quanto essa simples, até embora para a nossa condição não seja tão fácil, mas a simples questão de depositar confiança já assustou muitos males na nossa vida, já resolveu muitos problemas, já nos tranquilizou o sono, melhorando as relações e vários outros efeitos benéficos. Claro que precisamos, eu não sei se precisamos observar que confiar em Deus não significa, igual a mensagem de abertura, não significa você estagnar na preguiça. Achando que eu confio em Deus, então Ele tudo resolve. Aí você não faz nada. Não. É igual Ele falou para os discípulos. E a Betânia perguntou, eu vou preparar o lugar. Está preparado. Agora vocês precisam lá e andar com as suas próprias pernas. Então, confiança nele, em Jesus, que cuida do nosso planejamento espiritual para alcançar a Deus. Isso da forma menos sofrível possível. Não sei nem se existe essa palavra. Possível. Porque é assim que age aquele que ama. Cuida para que o seu objeto de amor sofra menos. Então, embora as situações nossas não sejam lá muito agradáveis, é o melhor que nós temos para o momento. Aquilo que menos nos faz sofrer e mais resultado positivo pode nos trazer, mas dependendo do nosso aproveitamento. E, no final, ele fala, é de uma maneira assim singular, tem até uma beleza, que ele fala da fraternidade, da identidade dos pensamentos e dos sentimentos entre ele e os seus discípulos. Ele diz, na expressão, onde eu estiver, que vós estejais também. Isso é aquela identidade moral que existe entre os espíritos superiores, os espíritos puros. Isso é o que acontece quando no início que eu comecei explicando, quando o Rabi sai de cena para que o seu discípulo possa continuar. Ele só sai quando há uma perfeita identificação de ensino, de entendimento entre o Rabi e o discípulo, o Talmid em hebraico. Então, quando eles estão perfeitamente identificados, é então que o Rabi pode se aposentar, vamos dizer assim, não sei se esse termo existe no contexto, sair como Gamaliel fez para que o Saulo, o discípulo, pudesse seguir. E é o que Jesus fala aqui para eles. Então, percorrido o caminho, alcançado o lugar, porque eu vou preparando o lugar, eu volto. Ou seja, liga-se de novo.
E aí onde eu estiver, vocês vão estar também, porque há uma sintonia perfeita entre os espíritos puros, os espíritos elevados. É aquele discípulo que tudo aprendeu e que agora é a própria representação do seu rabi. Por isso eu comecei explicando lá no início o que significava o discípulo na cultura judaica e para os próprios judeus. No livro dos Médiuns diz assim, é que à medida que os espíritos se purificam, as características distintivas de suas personalidades se ofuscam na uniformidade da perfeição. Olha só, conforme os espíritos vão evoluindo, se purificando, aquilo que determinava a sua personalidade, a sua característica, né, a individualidade de cada um, aquelas marcas, começam a se perder, porque a identificação vai sendo uma só conforme se eleva na hierarquia dos espíritos. E qual é a marca dessa identificação? É o amor. Primeira ordem da escala espírita. Então essa diz, se confunde na uniformidade da perfeição. Aí ele diz, é a identificação que há entre os espíritos puros e os espíritos superiores, que são atraídos uns aos outros pela semelhança de suas qualidades. E assim formam as famílias, os grupos, por simpatia, a família espiritual. Está lá no capítulo 14 do Evangelho, se eu não me engano. Que é no grupo que reina o mesmo pensamento, o mesmo sentimento e toda a ação no bem. Então é isso que ele diz para os discípulos quando ele voltar, tendo preparado o lugar, de forma que onde ele estiver também eles estejam. Então é a sintonia espiritual dos discípulos e de Jesus. Então esse foi o nosso estudo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, que a gente já tem algum tempinho. Pode comentar alguma coisa a mais. Se eu souber, respondo tranquilamente.